Amém. Glória a Deus. Então, a gente começou o ensino na semana passada, né? E a gente falou sobre salvação. Hoje a gente vai continuar um pouquinho mais, estendendo para a graça. Só para a gente relembrar, assim, o assunto, a gente falou sobre a salvação, que acontece somente através de Cristo Jesus, né? E que confessando Jesus como Senhor e Salvador, conforme a gente lê em Romanos, ali no 10:19, no 10:9, nós somos salvos, salvos no Espírito, né? E aí a gente tem a salvação que inicia, que começa o processo através do Espírito, e essa salvação, ela nunca mais se perde, né? A salvação, ela acontece nos três corpos, no Espírito, na alma e no corpo. Então, nós estamos com o nosso Espírito pronto, salvo, pronto, e aí a nossa alma está em processo de salvação até que ela se torne completa, e o corpo nós teremos um novo glorificado igual ao de Jesus, né? Então, assim nós somos salvos pela graça. E aí, falando em graça, a gente ouve muito falar sobre o Evangelho da Graça, né? O que é esse Evangelho da Graça que a gente fala? Vamos analisar através da palavra, então. Se eu perguntar para alguns de vocês, né, para alguém aqui, o que significa a palavra Evangelho, provavelmente alguém vai responder que significa boas notícias, boas novas, né? E realmente é isso que significa, né? A palavra evangelho, ela vem do grego euangelion. E essa palavra, ela é uma junção de duas palavras. Eu, que quer dizer bom, bem, boa, e agelion, que quer dizer mensageiro, anúncio. Ou seja, mensageiro que traz boas notícias, é aquele que anuncia as boas novas. Entre outros significados, a palavra evangelho é isso que ela significa. Opa. Então, essa palavra, ela sempre foi utilizada para anunciar as boas novas da salvação, através de Cristo Jesus, né? Mas essa palavra, esse termo de anunciar as boas novas, ele não foi inventado nos tempos de Jesus, não começou a aparecer nos tempos de Jesus. Ela já era usada muito antes e normalmente em ambientes de guerras, né? Como as cidades elas eram distantes uma das outras, o povo saía para longe para guerrear, né? E aí as suas famílias ficavam ali, toda a comunidade ficava nessa cidade esperando que os homens retornassem da guerra. Então, é nesse contexto que surge esse termo de boas novas, de evangelho. Porque as pessoas elas ficavam esperando o mensageiro trazer a boa notícia de que a guerra tinha terminado e que eles foram vitoriosos. E se ele não aparecia, obviamente, eles teriam perdido a guerra, né? Então, logo o vencedor apareceria ali para se apossar da cidade, de tudo, enfim. Então, esse mensageiro, ele era o evangelista, que é aquele que traz a boa notícia. Então, quando eles avistavam de longe esse evangelista chegando, eles já começavam a festejar, porque eles sabiam que ele estava trazendo uma boa notícia. Ele estava vivo, veio trazer a boa notícia, né? Por isso, nós todos, nós somos os anunciadores do evangelho, somos os mensageiros das boas novas. Todos nós anunciamos que existe remissão para os pecados e existe a redenção para o pecador. Essa é a boa notícia que a gente leva, né? O amor nos ama de tal maneira que ele se ofereceu como sacrifício. Então, através de Cristo, nós temos a salvação eterna. O Evangelho da Graça, ele fala sobre arrependimento e fé em Cristo Jesus. Se bem que, né? Se bem que muitas coisas das quais a gente tem recebido dos mensageiros, daqueles que anunciam o Evangelho, né? Não são bem boas notícias. Muitas pessoas, muitas igrejas, muitos líderes religiosos, eles têm anunciado uma notícia mais pesada, uma notícia mais difícil, né? Colocando medo, colocando fardo, como se Deus fosse castigar, fosse matar as pessoas. E essa não é a palavra evangelho, porque evangelho é uma boa notícia. O evangelho não traz peso, o evangelho traz solução, né? Quando Jesus diz, ide, pregar o evangelho, o que ele está dizendo? Ele está dizendo, ide e anuncia a boa notícia. E qual é a boa notícia? Que ele venceu a morte, que ele venceu a guerra, que ele venceu os inimigos, que ele venceu a enfermidade. Essa é a boa notícia,
né? E essa palavra, esse termo de boas novas, será que tem no Antigo Testamento, antes de Jesus? Tem também. Ali no Antigo Testamento, eu encontrei pelo menos 14 versículos que falam sobre o anúncio de boas novas. Tá? Por exemplo, lá em 2 Samuel, no capítulo 18, lá no versículo 26, quando ele fala assim: então a sentinela viu que outro homem que vinha correndo e gritou ao porteiro: vem outro homem correndo. E esse também deve estar trazendo boa notícia, exclamou o rei Davi. Então, ali eles estavam, os soldados, né, os guerreiros do rei Davi tinham saído para a batalha, e aí a sentinela estava lá em cima, na torre dela, esperando que o mensageiro trouxesse a boa notícia. E aí eles avistaram ali que estava vindo alguém trazer uma boa notícia, com certeza era o fim da guerra, né? Tem também Isaías, capítulo 52, 7, que fala assim: quão formosos sobre os montes são os pés do que anuncia as boas novas, que proclama paz, que anuncia coisas boas, que proclama a salvação e diz a Sião: o teu Deus reina. Então, é mais ou menos assim que a gente precisa entender o evangelho, né? Que é uma boa notícia. E muitas vezes a gente escuta com peso, porque você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, acabam trazendo um peso. Se você não fazer isso, você vai para o inferno, né? Esse não é o evangelho da graça, né? E falando sobre o Antigo Testamento, é interessante porque quando Moisés vai anunciar ao povo sobre as leis, essa palavra, essa boa notícia, ela não aparece lá na Bíblia. Por quê? Porque, na verdade, na lei não há uma boa notícia. Na lei é uma pesada notícia. Porque a lei, ela é a sentença do nosso pecado, né? Toda a lei, se você for ler sobre toda a lei, ele diz assim: faça isso, se não fizer, consequência. Não faça aquilo, porque se fizer, consequência. Porque na lei, o povo tinha que cumprir toda ela para ser abençoado. E se não fizesse, a pessoa seria amaldiçoada. A gente pode ver isso lá em Deuteronômio, no capítulo 28, no versículo do 1 ao 4, ele diz assim: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. E aí ele fala quais são as bênçãos que vai acompanhando ali a pessoa, se ela conseguir cuidadosamente seguir todos os seus mandamentos, né? E se você, o que ele fala ali? Se você ouvir e obedecer tudo. Então, eles tinham mais ou menos umas 613 leis para obedecer. E aí, qual que é o problema? Que pecou em uma lei, errou ali, uma lei, é a mesma coisa que pecar em todas. Porque só seria abençoado se completasse toda a lei. Se errasse em uma coisinha, já era considerado amaldiçoado e perdia a salvação, né? Perdia toda a bênção de Deus. Então, a lei ela veio para mostrar que nós não conseguimos sozinhos. Ela veio para revelar a graça de Cristo Jesus. A lei superabundou o pecado, né? Então, a gente pode ver a sequência ali, a partir do versículo 15, em Deuteronômio 28, que ele fala assim: entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem todos os seus mandamentos e decretos que hoje dou, todas as maldições cairão sobre vocês e os atingirão. E aí começa a falar quais são todas as maldições ali, né? Então, mostra que se não cumprisse, era amaldiçoado. Então, agora a gente já sabe por que ali, né, nesse texto, quando Moisés está entregando a lei, não aparece essa palavra de boa notícia, porque não há, né, não há uma boa notícia ali. Felizmente, Jesus é a nossa boa notícia, né? Por isso, nós todos somos os anunciantes do Evangelho, os mensageiros das boas novas. Partindo da palavra Evangelho, então a gente pode entender que Evangelho da graça é a boa notícia da graça, ok? A palavra graça, ela significa benefício, amável bondade, favor imerecido. Ou seja, algo que eu não merecia, mas eu recebi, né? Então, o Evangelho da Graça, ele é a boa notícia sobre um favor que eu não merecia.
E qual foi o favor que eu não merecia, mas eu recebi? A salvação eterna. A salvação é a graça de Deus para o homem através de Cristo Jesus. Ou seja, a salvação é o favor imerecido de Deus para o homem através de Cristo Jesus. A gente consegue ver isso ali nas Escrituras, em Efésios, no capítulo 2, versículo 8 e 9. Ele diz assim: porque pela graça você é salvo, mediante a fé, e isso não vem de você, é um dom de Deus, ou seja, é um presente de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, traduzindo, eu sou salva pelo benefício que eu não mereço, mediante a fé, ou seja, crendo nisso, tendo convicção disso, e isso não vem de mim, é dom, é presente de Deus, que a palavra dom significa presente, tá? Então, a nossa salvação, ela é um presente de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Esse foi o versículo que deu start na minha vida, assim. Quando eu li, eu falei, gente, eu sou salva pela graça. Esse foi o versículo que abriu realmente os meus olhos, assim. E esse texto, ele diz que eu sou salva pelo favor que eu não mereço. Ou seja, se eu merecer, não é graça. Porque para ser graça, tem que não merecer, né? E se a salvação é pela graça, é por não merecer, então logo eu não posso fazer nada para adquirir essa salvação. Porque se eu fizer alguma coisa, já não é mais graça. Pelo menos é o que diz em Romanos 11:6. Se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Esse é um versículo bem chave também. Para ser graça, você precisa não merecer. E não merecer significa não ter feito nada, não fazer nada para isso. Por exemplo, se você pensa que a igreja, ou sei lá, participar da reunião, ou jejuar, vai te ajudar na sua salvação, já não é mais graça. Porque dessa forma você teve que fazer algo. E a salvação não vem por meio de você. Não tem nada a ver com você. É presente de Deus. Romanos 6:23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ou seja, dom gratuito, de graça. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. O presente que Deus te dá de graça é a vida eterna através de Jesus Cristo. Meu Deus. Então, eu vou dar um exemplo, assim. Você tem um amigo e você o ama muito. Eu sei que homem é mais difícil, né? Mas você tem um amigo que você é muito íntimo, você gosta muito dele com todo o seu coração. E porque você o ama, esse amigo é importante para você, né? Então, você decidiu dar um presente para ele. Sei lá, você comprou um carro para o seu amigo. Mas algo que para você custou caro, né? Não é fácil para ninguém estar comprando um carro aí. Você tem que, de repente, trabalhar, sacrificar, porque você quer dar, porque você acha que o seu amigo é uma pessoa que você ama, você quer dar um presente. Então, você pagou por esse presente, comprou para o seu amigo. E para você dar o presente, ele precisou aceitar. Primeira coisa, ele precisa aceitar, né? Então, você tem o presente, oferece para a pessoa e a pessoa aceita. Só que um tempo depois, esse teu amigo, ele se afastou de você. Ele não quis mais ser seu amigo, sabe? Não quis mais, não procurava mais, você ligava, ele não atendia, não estava sempre ocupado, não tinha tempo para você. Então, assim, ele sabe que foi você que deu o presente. Ele sabe que o carro que ele está usando foi você que deu. Mas mesmo assim, ele não quis mais ser teu amigo. Ele sabe também que ele pode contar contigo, mas ele, nesse momento, não quer papo contigo. O que você vai fazer? Você vai lá na casa dele, vai dizer, olha, eu quero o carro de volta? Você não está mais andando comigo, não é mais meu amigo, então eu vou pegar o carro de volta? Quero presente de volta? Não, talvez até haja alguém que faça isso, né? Mas Deus não faz isso, né? Presente não se toma de volta, porque não tem a ver com a pessoa, não tem a ver com o que a pessoa fez ou deixou de fazer. Tem a ver com o que eu sinto pelo meu amigo. E porque eu sinto, eu quero dar um presente. Não porque ele fez ou deixou de fazer algo. Veja bem, é presente, não é recompensa. A recompensa a gente fala mais adiante também, né? Quando a gente fala sobre reino. Mas é presente. Ninguém precisa merecer presente. Você dá porque você ama. Imagina. Se você deu porque ama, você deu, não deu porque o teu amigo fazia algo, né? Deu porque desejou dar. Então, essa pessoa, ela não mereceu ganhar.
não fez algo por merecer. Ela não precisou fazer nada para ganhar. Ela só teve que aceitar o presente. E se você tem esse desejo no coração de dar presente para as pessoas, se você ama, porque você ama alguém, você quer dar um presente, imagina o Pai, imagina Deus, né? Então, aí a gente está falando sobre isso. Então eu posso, recebi a graça, favor imerecido, então eu posso continuar pecando porque eu já sou salvo. A gente está falando de graça, não de hipergraça, né? A graça, a gente está falando sobre a graça. Eu penso que se a pessoa, ela tem esse pensamento de que pode continuar pecando, né? Consciente, claro, a gente sabe que a gente vai continuar pecando, mas a gente se refere ao pensamento consciente, né? É porque essa pessoa, ela não entendeu ainda o sacrifício da cruz. Porque aquele que foi crucificado com Cristo, ainda que esteja em processo, como é o meu caso, estou em processo, mas a vida que eu vivo no corpo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, conforme fala em Gálatas, né? Então, não tem como eu permanecer da mesma maneira. Romanos 6, 15 e 16 fala assim, ó, nós vamos pecar porque nós não estamos debaixo da lei, mas estamos debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, lembra que quando a gente, né, confessa Jesus como nosso Senhor e Salvador, a gente se torna escravo dele. Então, tornam-se escravo daquele a quem obedecem. Escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça. Então, se eu continuo pecando, eu continuo sendo escrava do outro. Não estou sendo escrava de Jesus. Se eu recebo Jesus, se eu aceito Jesus, a gente fala, se eu aceito, se eu recebo, se eu confesso Jesus como Senhor da minha vida, então eu sou escrava dele. Então eu não vou mais continuar pecando. Essa consciência, ela precisa entrar em mim. Eu preciso fazer aquilo que agrada ao meu Senhor, o desejo do meu Senhor, né? Então, quando nós confessamos que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, nós estamos entregando a nossa vida ao senhorio de Jesus. Essa palavra Senhor ali, ela não é um pronome de tratamento, como a gente fala Senhor José, Senhor João, Senhor e Salvador. Não. Quando a gente fala lá em Romanos 10, né? Confessar com a tua boca, Senhor, em teu coração secreto, tá. Não, essa palavra Senhor ali não é um pronome de tratamento. Essa palavra aqui, Senhor, no original, lá no grego, ela é curios de puros. Ela significa supremacia, superioridade, poder maior de autoridade. Então, esse Senhor é aquele a quem uma pessoa ou coisas pertence a ele, sobre a qual ele tem poder de decisão, ele é mestre, ele é Senhor. É aquele que possui e dispõe de algo. Ele é proprietário, essa palavra significa que ele é proprietário, é alguém que tem o controle da pessoa, é o mestre, é o soberano, é o príncipe, é o chefe. Olha só. Por isso que a gente deixa de ser escravos do pecado e passa a ser escravo do Senhor que nos comprou. Graças a Deus, o Senhor que nos comprou tira a coleira, nos deixa livre, mas ele continua sendo nosso Senhor, né? Eu confesso Jesus como meu dono, como meu Salvador e meu dono. Quando eu falo Senhor Jesus, eu estou dizendo assim, Senhor, poder maior de autoridade na qual eu pertenço. Senhor Jesus. Maior autoridade que há na terra, Senhor Jesus. Aí a pastora apareceu, agora deu até um... E quando nós entendemos o que Cristo fez, e nós entendemos que foram os nossos pecados que levaram Jesus Cristo para a cruz, a gente para de pecar. Quando a gente entende quem é Cristo na nossa vida, a gente para de pecar. Isaías 53:5 diz que ele sofreu por causa dos nossos pecados. Ele foi castigado por causa das nossas maldades. Foi culpa nossa a cruz. Foi culpa nossa a cruz. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Nós somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Meu Deus, não tem como permanecer. Não tem como permanecer. Tem um texto que eu li, num livro, que ele dizia assim, ó, a graça de Deus é como um cirurgião cardíaco que abre o seu peito, remove o seu coração, que é todo envenenado, cheio de orgulho, cheio de dor, cheio de mágoa, né? Cheio de coisa arada, e substitui pelo coração dele próprio. Ele abre o teu coração, tira o teu coração fora e coloca o dele lá dentro.
Ao invés de Jesus nos falar para mudar, é Ele que cria a mudança em nós. É Ele que cria a mudança em nós. Então, nós não somos nós que nos organizamos para que Ele nos aceite. Não tem como. Ele nos aceita e começa a nos organizar. O desejo de Jesus não é apenas que você esteja no reino, mas que o reino esteja em você. É muito mais do que você ir lá para o reino, né, no fim dos tempos, salvo. Mas é que o reino esteja em você. Que haja governo dele dentro de você. Lembra da mulher que foi pega em adultério? A mulher, ele disse assim, mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela disse, ninguém, Senhor. Jesus diz o quê? Eu também não a condeno. Então, agora, vá e abandone a sua vida de pecado. Isso é, Jesus criando a mudança na vida dessa mulher. Quando Jesus chega, é que as coisas começam a mudar. Ninguém consegue mudar para esperar Jesus, não tem como. É Ele que faz a mudança. Mas existe uma outra situação também. As pessoas costumam pensar que o Evangelho da Graça ele se resume à salvação. E se fosse, já seria suficiente. Mas é muito mais do que isso. As pessoas pensam assim, ok, a salvação eu conquistei, né? Jesus conquistou, mas as outras coisas eu preciso conquistar. Por exemplo, se eu sonho em ter minha casa própria, eu preciso orar, eu preciso jejuar, eu preciso fazer propósito, eu preciso ser dizimista, para que o Senhor me abençoe com aquilo que eu desejo. A gente pode ver o que a palavra diz sobre isso. Romanos 8:32 fala assim, aquele que não poupou seu próprio filho, ele entregou por todos nós. Como que ele não nos dará, junto com Jesus, todas as outras coisas de graça? Então, eu vou ler esse versículo na minha linguagem, né? Se Deus deu o próprio filho por amor a você, você acha que ele não te daria um carro novo? Você acha que você tem que jejuar, que orar, que subir escada de joelho para você conquistar algo aqui na terra? Você acha que existe algo mais precioso que o próprio filho? Então, quando você recebe a graça, é o pacote completo. Do mesmo jeito que ele nos deu seu filho, ele nos dará todas as outras coisas. E como é que ele deu o filho? De graça. De graça. E como é que ele vai nos dar todas as outras coisas? De graça. De graça. As pessoas pensam assim, não, o filho ele deu de graça, mas aquele emprego que eu sonho lá, que eu almejo, aí já é muito. Aí eu vou ter que, né, lutar muito, passar muitas noites em claro aí, fazendo, sei lá, 7 semanas de qualquer coisa, de qualquer tipo de sacrifício, né? O carro que eu estou sonhando trocar é demais. Só se eu subir um monte lá, 7 dias em jejum, senão ele não vai me dar. Além das conquistas, né? Além do propósito, que a gente também pode falar mais adiante. Mas as pessoas querem, quando as pessoas pensam dessa maneira, as pessoas pensam que conseguem complementar o trabalho de Cristo. A obra dele foi completa. O processo é o mesmo. Como que se recebe a salvação? Crendo e confessando, que é uma oração. Como que recebe as demais coisas? Crendo e confessando, que é uma oração. Lançando. E por que você não confessa, então? 2 razões. Primeiro, porque você acha que não merece receber de graça. Porque a vida te ensinou que nada vem fácil, tudo tem que ter luta, tudo tem que ter batalha, tudo precisa conquistar. Então, quando vem Cristo e oferece o bem maior que a salvação de graça, você acha que tem que retribuir. Você acha que tem que ser bonzinho, você acha que tem que merecer. E também porque você tem que ver as coisas. No dia que você creu e confessou, nada mudou em você. Porque visualmente você era a mesma pessoa. E se dependesse de você, do seu comportamento no dia seguinte, você diria que não foi salvo. Mas a palavra diz que recebe a salvação quando você confessa Jesus como Senhor e Salvador. Então não é sobre o que eu acho, não é sobre o que eu sinto e não é sobre o que eu vejo.
É sobre o que a palavra de Deus diz. Então, nós receberemos as demais coisas do mesmo jeito, crendo e confessando, falando. Por isso que Jesus fala lá no livro de Marcos, no capítulo 11, ele fala, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a esse monte, se erga e se lance no mar e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que se diz, tudo o que disser será feito. Se você vive pelo que você vê, nada vai acontecer. Mas nós somos chamados para viver por fé. Paulo disse em 2 Coríntios, no capítulo 5, que nós andamos por fé e não por vista. E a fé é a convicção de que a palavra de Deus é verdade. A fé é a convicção de que Deus já fez. E se ele já fez, eu não preciso fazer nada de novo. Ele já fez. Por isso, os nossos sentidos, visão, audição, tato, eles nos confundem. E muitas vezes eles tiram a nossa fé, porque a gente fica nesse campo de tudo que precisa ver, precisa sentir, precisa ouvir. Teve um exemplo de dúvida sobre o que muitas pessoas vivem sobre isso. Como que eu tenho Espírito Santo se eu não sinto? Muitas pessoas falam isso. Só que a palavra de Deus diz que você foi selado com o Espírito da promessa. Efésios 1:13 diz, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Essa é a verdade, e não o que eu sinto. Gálatas 2 diz que Cristo vive em mim. A graça de Deus, ela é abundante, ela é superabundante. É a graça que vai em busca de você. Só que nós temos medo de que Jesus fique desapontado conosco, como nós costumamos ficar. Então, não está sobre o que eu sinto ou a minha opinião. Está sobre o que a palavra de Deus diz. É que nós usamos a nossa ótica para a ótica de Deus, mas não funciona assim. Nós não perdoaríamos, nós não achamos que merecemos, nós achamos que merecemos tudo o contrário. Mas não está sobre como achamos, está sobre o que Deus decidiu. Porque a bondade dele é infinitamente maior do que a gente pode imaginar. Eu amo os meus filhos porque eu amo os meus filhos, não porque fizeram alguma coisa, deixaram de fazer, ou porque eles se comportam. E se eles errarem comigo, eu vou continuar amando eles. Eles podem ter correção comigo, mas eu vou continuar amando os meus filhos. Não está sobre o que eu vejo, né? E de todas as coisas que nós devemos conquistar na vida, com certeza, tentar a afeição de Deus por nós não é uma delas. Nós não precisamos conquistar isso. Você não precisa buscar que Deus se agrade de você, porque isso já é uma realidade. Lá em Efésios, Paulo diz que o Senhor tem prazer em nós. Ele já se agrada de você. Não se esforce para obter algo que você já tem. Ele te criou, ele te escolheu, ele veio até você primeiro. Lá em João 15 fala, vocês não me escolheram, eu os escolhi. Pelo próprio esforço? É pelo meu próprio esforço? Não, é pela graça, pelo favor imerecido de Deus sobre a minha vida. E parece bom demais para ser verdade, e é bom demais, e é verdade, é de verdade. Eu não preciso conquistar nada, eu só preciso crer que ele é bom o suficiente para me dar. Porque se eu ficar esperando que eu mereça, eu não vou ganhar nada, que eu nunca mereço. Você acha que Deus se chateia quando você erra, mas o que garante a tua paz com ele é Jesus, não é o que você faz ou deixa de fazer. Não está no comportamento, está em Jesus. Em Romanos diz que você já foi justificado pela fé, não pelo que você fez ou faz. Então Deus olha para você, e aí você pode se olhar agora e ver teus defeitos, tuas mazelas, tuas chatices, teus mimimi, olha para você. Deus olha para você e não enxerga nada disso, ele te enxerga justo. Não porque você é perfeito, você sabe muito bem quem você é, mas porque Jesus pagou o preço no seu lugar. Então tem o sangue do Cordeiro que cobre todas essas falhas aí, que limpa toda essa falha. Ele olha para você e vê Jesus. Você não agrada a Deus quando você faz alguma coisa.
Você agrada a Deus quando você crê. Quando você crê na palavra de Deus. É isso que agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, está escrito na Bíblia, Hebreus 11. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, você agrada a Deus quando você crê. Você é santo quando você crê que você é santo. Não quando você se comporta bem. Até porque você nunca se comporta bem. Ninguém se comporta bem. Não se comporte como crente, né? Quando você tenta buscar a alegria de Deus, quando você tenta agradar a Deus, você tenta se comportar como crente. Só que isso é falsa santidade. Lembra do fariseu orando e do publicano? O fariseu era crente, religioso, fazia de tudo para ser visto por Deus. Ele queria ser visto por Deus. E o publicano, o que que ele fez? Ele se grudou na graça. Arrependimento e fé. Você lê lá em Lucas 18, você percebe isso. Ele está arrependido, ele vai lá e ele fala tudo mesmo. Isso é graça. Romanos 5, 2 diz, pelo qual também temos entrada pela fé a essa graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ou seja, eu acesso à graça pela fé, crendo. Então, o que precisamos para viver debaixo da graça é crer nisso. Romanos 4,16 diz, é pela fé, para que seja segundo a graça. Pela fé. Efésios 1 diz assim, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Ou seja, já recebemos tudo da parte de Deus. Só falta crer e trazer a existência. Aí ele continua, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Já me escolheu antes da fundação do mundo. Já me escolheu antes da fundação do mundo. Preciso fazer alguma coisa? Foi ele que me escolheu. Para que a gente seja santo e irrepreensível em amor. E aqui entra um ponto importante, em amor. Sejamos santos e irrepreensíveis por amor, porque a gente não precisa fazer algo, né? Mas que por amor a Cristo, por amor ao que ele fez. Deve ser pensar, então não preciso fazer mais nada. Não preciso ser bom, não preciso orar, não preciso jejuar, não preciso ir na igreja, não preciso pregar o evangelho. Veja bem, veja bem. A bondade, ela é uma característica do fruto do Espírito Santo, certo? Gálatas 5:22 fala. Essas características, elas devem fluir naturalmente de dentro de todo aquele que confessou Jesus. Então, a bondade, a mansidão, a fidelidade, a alegria, a paz, o amor, o domínio próprio, essas coisas têm que fluir dentro de nós. A oração, ela é seu canal de comunicação com Deus, o seu Senhor. Então, você deve orar não como uma prática cristã, não de forma religiosa, mas porque você quer falar com Deus, porque você quer ouvir a Deus. Jejuar é uma ferramenta para você, não está relacionado à sua salvação, está relacionado a você, para você se intensificar no seu relacionamento com o amado. Entenda que tudo que você fizer, que seja por amor a Jesus. Não porque é alguma coisa, sabe? Não porque é alguma coisa, mas por amor, porque você o ama, porque você entendeu o que ele fez. Seja porque você o ama, entendeu o que ele fez, seja porque você deseja acessar ele no mais profundo. No mais profundo. E se tiver que realizar alguma obra, que seja segundo a vontade de Deus, não a sua vontade, segundo o que ele direciona. E é por isso que precisa jejuar, orar, para saber a vontade de Deus, para que não vire obra de palha e queime. Por isso a importância. Em 1 Coríntios, no capítulo 3, fala sobre as obras, né? Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a sua obra ela vai ser mostrada, porque o dia trará a luz, porque será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Vai chegar um dia que tudo que a gente tiver feito aqui, nesse tempo que a gente está vivendo, vai ser apresentado, vai ser exposto diante de Jesus. E vai passar pela prova de fogo. Se o que alguém construir permanecer, esse receberá recompensa.
recompensa. Se o que alguém construir se queimar, esse sofrerá prejuízo, a Bíblia diz. Contudo, esse também será salvo como alguém que escapa através do fogo. Então perceba que ele diz que você é salvo, mesmo que as tuas obras se queimem. Você precisa saber a vontade de Deus para a sua vida para realizar as obras segundo o que ele determina. Para que você possa conquistar o reino de Deus. Por isso é importante o relacionamento com Deus. Por isso é importante jejuar, por isso é importante orar, por isso é importante manter uma vida santa em Cristo Jesus. Porque não termina aqui o assunto, ele continua. Você precisa conquistar o reino de Deus. Mas o reino é assunto para outro encontro. Amém? Glória a Deus.